Olá, queridos amigos do canal Em Direita. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo bíblico que nós estamos fazendo e eu conto com você. Não esquece no final do vídeo deixar o seu like, não esquece de deixar o seu comentário também. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom, pessoal? No estudo passado a gente viu como é importante nós termos um discernimento de como funciona a dinâmica no reino espiritual. Que o apóstolo Paulo diz que nós vemos como um espelho invertido. Invertido, a gente pode até dizer corrompido. Então, nós temos o sistema judiciário. O sistema judiciário, muitas vezes, ele teve como base a estrutura, né, dos ensinos de Deus, né? Não pode matar, não pode roubar, você não pode fazer isso, você não pode pegar o que não é seu, não é assim? Então, a estrutura básica, né, a estrutura base, é ressarcir o outro no que você causou-lhe dano, e assim vai. São as próprias leis de Deus, né? Só que aqui tá corrompido, aí a gente começa a ter, né, juiz que não quer corrupto, enfim, tá corrompido, o sistema todo tá podre. Mas é um espelhamento, lá é de uma forma santa. Então lá também tem o justo juiz, mas é um juiz maravilhoso, um juiz de misericórdia, que ele não usa a balança e a lei exata para julgar, afinal ele conhece cada um desde o seu nascimento, desde antes, né, mas eu digo assim, a trajetória de vida. Então às vezes uma pessoa, ela é assim, assim assado, né, mas a gente não sabe, ela foi abusada sexualmente diversas vezes, ela viu cenas que traumatizaram, deixou ela coração amargo, mas lá no seu leito de morte ela se arrependeu. Então Deus, ele é misericordioso. Se ele fosse olhar pela trajetória dela e pelos crimes cometidos, a todos nós, né, nós seríamos penalizados, não tem dúvida disso, né? Nós não somos aptos a adentrar os céus, o reino de Deus, nós não somos aptos para estarmos com Deus por causa do nosso desvio de caráter, né? Porque assim, dentro de nós, a gente pode falar assim, no fulano é tão bonzinho, mesmo assim, dentro dele, tem ego, tem vaidade, tem mentira, né? Com certeza já mentiu, mente, vai continuar mentindo, né? Pequenas coisas, a gente fala, mas fala que eu saí. Desculpa, eu não vi a mensagem, eu vi agora, né? Quem nunca fez isso? Desculpa, eu não tinha visto a mensagem, às vezes até viu e esqueceu. Eu até prefiro falar a verdade, desculpa, eu vi, eu fiquei de responder, não respondi, eu achei que tinha respondido na minha mente aqui, e aí eu esqueci, né? Melhor você falar, eu vi e esqueci, do que mentir. Mas enfim, o Senhor, ele conhece o caráter de cada um. Então, ele vai julgar com uma balança que só ele tem. Essa balança ninguém tem, não tem como a gente saber. Se a gente julgar uma pessoa pela história de vida dela, a gente não tem condições de julgar de uma forma correta, porque nós não conhecemos o interior daquela pessoa. Então, nós temos um justo juiz, nós temos um advogado de defesa, né, que intercede junto aos santos dos santos, que é o Senhor, perante o Senhor, dia e noite, né, ele tá ali fazendo a expiação dos nossos pecados. E nós temos o vil acusador, que nos acusa, né? Ele está ali para nos tentar e nos acusar perante o justo juiz. E a ideia dele, o papel dele principal, além de acusador, ele está preso aqui nessa matrix, no qual ele se alimenta do pó da terra, ele precisa das nossas energias, ele precisa do derramamento, né? Por isso que eles pedem muitas vezes sacrifício de... né? Por quê? Porque esse derramamento de sangue inocente para eles deve ser um alimento muito desejável, como se fosse uma, sei lá, uma picanha para nós, né? E um pé de alface para um vegano. Então, tipo assim, para ele, ele precisa disso. É o castigo dele, né? E o castigo nosso. O castigo nosso por dar ouvido a Satanás, por sermos pecadores. Né? Então, estamos aqui nessa situação lamentável. Mas o Senhor, ele tem o poder e a autoridade para nos tirar dessa situação. Por isso precisou de um cordeiro, né? De um santo, para que ele derramasse sangue que cobrisse a todos nós. Quando eu era criança, até quando eu era no começo ainda, né, da minha vida adulta e tudo, eu nunca entendi, às vezes eu me perguntava, mas o que tem a ver Jesus ter se sacrificado por nós? O que ele ter morrido numa cruz me ajuda, sabe? Eu não entendo, porque assim, só foi ruim pra ele, só foi triste pra ele, mas eu continuei pecando, né? Então eu tinha muita dificuldade, muitas vezes eu perguntava pra Deus, como que é que funciona isso? Né? Eu não entendia verdadeiramente. E às vezes essa pode ser a sua dúvida. Como que paga, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu vou te explicar. Funciona assim. A lei diz assim, um derramamento de sangue por outro derramamento de sangue, certo? Se nós temos as nossas mãos sujas, somos pecadores, né? Nós estamos corrompidos de uma forma que nós não conseguimos nos limpar, nós estamos diariamente cometendo pecados, né? E a palavra diz que as nossas mãos estão sujas, né? Por isso que aquele que é limpo, limpe-se mais. Mas se ele já não é limpo, por que ele tem que se limpar mais? Ele está limpo, mas ele ainda está sujo.
Entende? É como, por exemplo, eu saio do banho ali e eu tô limpa, mas se alguém vier com um microscópio e focar, por exemplo, nas minhas mãos, sei lá, debaixo das minhas unhas, ele vai encontrar sujeira, né? Então eu tenho que limpar mais, né? Então isso que ele tá querendo dizer, sempre vai haver nos santos também, né, nos filhos de Deus, mais e mais para se limpar. E aquele que é sujo vai se sujar cada vez mais, porque ele vai se distanciar de Deus. Veja, todo aquele que tem alguma bondade dentro de si, vou dizer, os filhos de Deus, né, que ele sempre separa filhos de Deus e filhos do diabo, os filhos de Deus, a pouca bondade que ainda habita em nós é porque o Senhor nos dá. Então, tudo que há de bom em mim foi o Senhor que me deu. Então, aquela pessoa que ela é extremamente perversa, né? Ela é uma criminosa de alta periculosidade, porque aquela pessoa é extremamente... Você sabe, né? Tem gente na sociedade que ele tem que ficar numa prisão de segurança máxima, porque ela é extremamente violenta. Por quê? Porque o Espírito do Senhor não habita naquele corpo, então não há nada de bom. E a nossa essência, pessoal, sem Deus é aquilo ali, entende? Se a gente rejeitar a Deus, a gente vai chafurdar no lodo de pecado. Então o que acontece? Ele ensinou didaticamente no Primeiro Testamento isso, né? Cortava-se um animal ali inocente, derramava-se o sangue, para que o sangue não fosse derramado se ele fosse o nosso. Então, ele tentou explicar isso sobre justiça. A gente não pode deixar de aplicar a lei. Então Deus não podia falar, então tá bom, vocês só estão perdoados mesmo. Porque ele não pode ir contra a própria lei. A palavra diz que ele é fiel à sua palavra. Olha que interessante. Ele é fiel. Então se ele cria leis, ele não pode quebrar as próprias leis. Então nós estamos inclusos nesse pacote. Ele não poderia só simplesmente perdoar os nossos pecados. Porque nós estamos acusados, nós já estamos sentenciados. Entende? Quando uma pessoa comete um crime, vai ser investigado, né, como é que se deu, e ali vai se dar quantos? A absolvição? Não vai se dar absolvição para ele. Vai ser, por que ele vai ser julgado? Para ver quanto tempo de cadeia ele vai puxar, porque é com base no crime que ele cometeu. Se foi premeditado, se não foi, né? O requinte de crueldade tinha ou não? Então tudo isso o sistema jurídico ele vai usar para penalizar, mas ele é um criminoso. Não vai se discutir se ele é ou não, vai se discutir quando já é assim flagrante, vou dar um exemplo. Então assim, a gente já é o flagrante. Nós já somos o criminoso. Então já havia uma acusação. E lá em Colossenses 2 ele diz que havia uma cédula contra nós. Já havia um mandato contra nós. Já havia o nosso sangue, ó, nossa cabeça já estava a prêmio. Só que aí o Senhor, na sua justiça, o sangue de Jesus veio e foi derramado por nós. Então o Senhor Jesus, que não cometeu nenhum pecado, ele entra na frente e quita a nossa dívida com o Senhor. E aquela cédula que era para o mandado, né, para nós, para que nós fôssemos punidos pelos nossos pecados, e a palavra diz que não sairíamos dali até pagar o último ceitil, quer dizer, o último vintém não sai da prisão, até pagar tudo, e também fala que os açoites são proporcionais às obras, então aqueles que cometeram muitos crimes, muitos açoites, e aqueles que cometeram poucos crimes, poucos açoites. O inferno ele também é justo, tá, gente? Ninguém vai todo mundo ficar queimando no lago de fogo, saindo inferno. Não é assim. O Senhor, ele vai dar proporcionalmente, ele mesmo especifica isso, né, que cada um receberá conforme as obras, né, os açoites proporcional às obras. Do outro lado também fala sobre o galardão, e que o povo de Deus também vai receber ali, conforme uma bonificação ali, né, conforme as suas obras. Aqueles que fizeram quase nada pelo reino, mas andaram, né, ali em obediência, enfim, se esforçaram, né, e foram salvos, eles também vão receber. Mas os que se esforçaram muito, missionários, pessoas que largaram tudo, eles nem tiveram uma vida aqui, praticamente, né, para poder se dedicar totalmente ao reino de Deus, ao propósito de Deus. Tipo assim, o propósito de Deus ocupou essa existência dele. Ele abraçou com amor aquela causa. Então essa pessoa, o Senhor vai constituir príncipe, sacerdote, sei lá como que vai ser. Eu nem vou entrar nessa seara, né, porque Deus é justo. Tá? Então a gente sabe que o Senhor vai dar cada um conforme as suas obras, que existe um sistema judiciário, né? E que o Senhor teve que fazer esta manobra para que nós pudéssemos receber a salvação. E então o Senhor Jesus passa a ser o nosso promotor público, né? Ele passa a ser o nosso representante legal perante o justo juiz. E aí, sim, nós temos um sistema que vai nos julgar de forma misericordiosa, e aí nós recebemos a salvação. Então funciona dessa forma. Então quando você comete pecados, quando você tem uma vida dupla, você vai na igreja, mas você continua praticando coisas do mundo, ou você continua sendo rancoroso, mentiroso, sem vergonha, tudo que você vai fazendo, você está dando legalidade, né? Você está simplesmente abrindo brechas na sua vida para que o diabo entre na sua vida, destrua, né, a sua vida de forma geral. Ele vai implantar em você doenças emocionais,
várias coisas, né? Vários declínio natural, né? Também tem isso, que a pessoa, quando ela começa assim a caminhar na contramão dos ensinos de Deus, o declínio dela é meio natural, ela vai caindo no poço, né? Mas todo aquele que se arrepende dos seus maus caminhos, não, enquanto tá respirando, inspire e respire, né? Enquanto a pessoa tá respirando ali, enquanto ela tem fôlego de vida, há esperança. Enquanto nós estamos aqui, você está caminhando em cima dessa terra, há esperança. Então, basta que se arrependa dos seus maus caminhos e volte, levante de onde você caiu. O Senhor é poderoso para te estender a mão e te tirar de todas as situações. Não existe problema que o Senhor não possa resolver. Não existe nada, mas eu fiz coisas horríveis, não importa. Ele é maior do que tudo isso. O sangue foi derramado. Ele é poderoso para te lavar, te dar vestes novas. Ele é poderoso para te levantar do pó. Não importa o que você fez, arrependa-se, mude de vida. Enfrente quem tiver que enfrentar, que muitas vezes a pessoa fala, você, crente, não liga para isso. Continua marchando, una-se a pessoas que também estão andando com Deus. Né? Cria um ciclo de amizades, de pessoas que oram por você, de pessoas que abraçam você espiritualmente, né? Procura uma igreja verdadeira, uma igreja que realmente busca o Senhor. Às vezes você vai se decepcionar lá dentro também, porque a palavra diz que o joio também está no meio do trigo, e isso é uma palavra que o Senhor nos deu para que nós não ficássemos desanimados. Aqui também tem gente errada, então eu vou sair. Não é assim que funciona, tá bom? A palavra diz que ele coloca o joio no meio do trigo para que os que são dele se manifestem. Então a gente tem que sempre representar a Deus, não importa onde a gente esteja, né? A gente está sempre ali, firmado na rocha, travando batalhas, e muitas vezes você vai vencer batalhas no joelho mesmo, é de joelho dobrado, orando a Deus, e pode ter certeza que não importa a situação, o Senhor Jesus é o seu advogado, ele é o seu intercessor, ele é o seu salvador. O sangue foi derramado, o véu se rasgou, o entendimento, ele veio para nós através do Santo Espírito que nos guia pelo caminho da verdade. Então o Senhor, ele está conosco. Não podemos deixar de acreditar nisso. Né? Por mais que a gente olhe a nossa volta e fale, nossa, mas o mar da vida está me engolindo aqui. Mas não deixe de clamar ao Senhor, que tem todo o poder e a autoridade para fazer o quê? Aquieta-te, mar. Ele pode parar todas as obras do diabo na sua vida, na minha vida. Então é por isso que é importante a gente continuar firmes na rocha. Então esse foi mais uma passagem do estudo de hoje, e no próximo nós vamos entender sobre o primeiro patriarca, né? Como que foi essa saída de Adão ali do jardim e como que começou a jornada, inclusive do ensino da palavra de Deus, com curiosidades interessantíssimas. Por isso, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo, porque é muito, muito importante que nós avancemos a pregação do Evangelho, que você se mobilize através de todas as formas possíveis para que o Evangelho do Reino de Deus seja pregado, né? E que você fortaleça todos os que pregam o Evangelho de Deus, que você entre no propósito. Nós estamos num propósito. Qual que é o propósito? Estudar a palavra de Deus, nos encher do Espírito Santo de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, vem comigo nessa, nós estamos aqui até o próximo vídeo para estudarmos juntos o livro de Gênesis. Um beijo da Gigi, fiquem com Deus. Tchau, tchau.